programa Pensamento em Marcha e nós estamos no canal Pororoca Cabana. Hoje, 29 de abril, nós estamos a 2 dias de uma data muito importante. E é justamente sobre essa data, sobre o 1º de maio, que nós vamos aqui, neste Pensamento em Marcha, buscar conversar com vocês um pouco sobre os aspectos históricos da data, mas principalmente sobre os aspectos vinculados a como nós devemos entender o 1º de maio neste ano de 2021. O programa Pensamento em Marcha vai, a partir de autores como Hobsbawm, como Marx, como um conjunto de autores que trataram sobre o 1º de maio, mais recentes, conversar com vocês sobre esse importante momento da luta dos trabalhadores brasileiros e mundiais. Esse é o programa Pensamento em Marcha no canal Pororoca Cabana. Eu sou o professor José Trindade e convido vocês a se inscreverem no nosso canal e fortalecerem uma mídia alternativa que busque discutir, busque debater e busque também fazer aquilo que para nós é fundamental, que é a formação política. Se inscreva no canal Pororoca Cabana, clique lá no sininho para você receber nossas novas publicações. Toda semana nós temos o programa Pensamento em Marcha, entretanto nós temos uma série de outros programas que nós ofertamos no nosso canal, tal como o Expresso Cabano, tal como Textos e Contextos, tal como o programa Diálogos Livres, e nós vamos ter em breve um programa específico de uma revista de notícias que vai trazer os principais fatos da semana, que é o X da questão. Então, entre no canal Pororoca Cabana, se inscreva e nós vamos, a partir daqui, tratar com vocês um pouco sobre o 1º de maio e sobre a luta dos trabalhadores e o que nós devemos, neste momento, esperar desse novo 1º de maio e da luta necessária pela conquista da soberania brasileira. Obrigado. Este nosso programa, Pensamento em Marcha, se baseia em um artigo que escrevi para o site Carta Maior. E chama-se 1º de maio, Modernidade e Ranger de Dentes. Ao final do texto, vocês vão poder, então, ao final do nosso programa, saber por que modernidade e ranger dos dentes. Neste sábado, temos um encontro com a história. O 1º de maio, ele expressa a data mais dúbia e moderna do capitalismo na atual fase. A dubiedade da data se expressa na consolidação comercial pela comemoração do Dia do Trabalho e não do Dia do Trabalhador. A inversão aqui, por mais que sutil, ela é proposital. O objeto assume a principalidade do lugar do sujeito, algo que o capitalismo fará com maestria desde sempre. A dubiedade tem a óbvia intenção de retirar do sujeito trabalhador sua autonomia e, no limite, negar a sua subjetividade. A condição da alienação objetiva do trabalhador, expresso já na perspectiva tratada por Marx, nos termos de que o trabalhador se torna mais pobre quanto mais riqueza produz e quanto mais mercadoria cria, constitui a força ideológica mais expressiva do capitalismo. Assim, a maior parte da sociedade, que é constituída por trabalhadores, a partir da venda do seu trabalho como uma mercadoria específica, que é crescentemente desvalorizada, porém sempre essencial para o capitalismo, que é a mercadoria força de trabalho, e obviamente a sua forma
individual, subjetiva, que é o trabalhador, nós temos que a coisa trabalho acaba tomando a expressão no lugar do indivíduo trabalhador, que, como sempre, ao longo da história do capitalismo, é superexplorado. A condição de dubiedade, ela nos lembra a forma como Hobsbawm, um autor, historiador inglês, refere-se a essa transformação de uma data que é propriamente de rebeldia em uma espécie de uma marca registrada, né? Um processo em que gradativamente ocorre aquilo que ocorreu lá com o gato do romance Alice no País das Maravilhas, se vocês se lembrarem. O gato, Cherry, aos poucos se transforma somente em um sorriso. O corpo do gato desaparece na frente de Alice. Isso mais ou menos ocorre hoje, né? Na medida em que, aos poucos, o que nós temos é que um sorriso separado do corpo, que são as bandeiras vermelhas, sem aqueles que uma vez as portaram, os trabalhadores nas ruas, acabam sendo somente resgatados, infelizmente, por intelectuais nostálgicos. Espero que nós não sejamos assim dessa forma. Nós esperamos que o que nós estamos aqui tratando seja justamente uma antessala para um momento vigoroso na história do Brasil, na história mundial, que é a retomada das ruas pelos trabalhadores, dentro de uma perspectiva de que somente a luta de ruas, somente a resistência nas ruas é que possibilitará com que nós possamos não somente resistir a este momento sombrio da história brasileira, mas principalmente reconstruir com dignidade uma nova perspectiva para a sociedade brasileira. É importante lembrar que esta data, o 1º de maio, ele se reveste por outro elemento de enorme importância e significância histórica. Podemos afirmar com algum grau de certeza que essa data, 1º de maio, ela constitui a principal data e a data mais marcante para a chamada modernidade social, sendo um marco na disputa entre as classes em luta, né, trabalhadores e burguesia. É o momento resultante do impasse de forças estabelecidos ainda durante o século XX entre as chamadas forças liberais, que até então comandavam a estrutura de poder no capitalismo e que voltaram a comandar essas estruturas de poder no capitalismo já mais recentemente, a partir da década de 80, né, todos aqui se lembram dos governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, e se lembram de como, a partir daquele momento, a partir de 1980, o capitalismo, ele novamente dá um retorno às suas formas liberais, mais propriamente agora chamadas de neoliberais. No século XX, quer dizer, no período anterior, né, ainda na década de 20, 30 e depois, após a Segunda Guerra Mundial, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um impasse entre as forças liberais dentro do próprio capitalismo e aquelas forças que, de algum modo, integradas a aspectos de luta democrática, mesmo sendo pró-capitalistas, e aqueles segmentos que defendiam uma transição do capitalismo para um outro tipo de sociedade, que nós podemos batizar aqui de socialista. O professor Lauro Campos, de Brasília, dizia que não interessa muito o nome da rosa. A rosa pode se chamar socialismo, pode se chamar cooperativismo, pode se chamar revolução solidária, o nome não interessa. Entretanto, durante o século XX, essas forças democráticas, vinculadas a interesses ainda do capital, e essas forças socialistas, elas acabaram, de algum modo, estabelecendo um certo grau de pacto em torno de elementos vinculados à garantia e expansão de direitos sociais, a par de que houve aí a manutenção do próprio sistema capitalista, como todos nós podemos observar, né, ainda hoje. Ainda com base no professor Eric Hobsbawm,
O historiador inglês, ele nos lembra que as comemorações do 1º de maio, elas antecedem ao fatídico episódio de Chicago de 1886. Nós vamos retornar um pouco a esse episódio logo após. Como aborda o historiador inglês, o 1º de maio ele é inicialmente uma data festiva, ligada tanto à comunhão quanto à solidariedade entre iguais, entre parceiros, entre companheiros, entre camaradas. Algo manifesto de uma gradual construção daquilo que Marx chamava de uma classe em si, com vistas a uma certa afirmação de poder. A afirmação da classe através de um movimento organizado, de um amplo movimento organizado. Esse processo, que ainda se inicia no século XIX, ainda após o período da chamada Revolução ou Primavera dos Povos, de 1848, demarca de fato uma série de lutas que nós vamos ver, que são lutas em torno tanto de uma tentativa permanente desde 1850, da redução da chamada jornada de trabalho, que eram jornadas em torno de 15, 18 horas, vejam vocês, né? Algo que, infelizmente, o capitalismo desse período agora que nós estamos vivendo, volta novamente a requerer extensas jornadas de trabalho, né? Como o professor Piero Basso, um professor italiano da Universidade de Turim, chama a atenção. No mundo inteiro, novamente, agora já, né, no século XXI, as jornadas de trabalho voltam a aumentar. Em alguns países, como é o caso da Espanha, tu voltas a ter a regulamentação de jornadas de trabalho em torno de 10 horas. Não é muito diferente no caso brasileiro, né? A Lei 13.467, ela caminha, na verdade, para que tu tenha jornadas de trabalho cada vez mais extensivas. É importante notar que a disputa pela modernidade, ela sempre esteve vinculada à luta social. Como estabelece o Marx e Engels do Manifesto Comunista de 1848, a sociedade ela se divide cada vez mais em dois campos opostos, em duas grandes classes em confronto, a burguesia e o proletariado. A modernidade, como trata Marx e Engels no Manifesto, já é vista como algo gasoso. Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Nos lembram esses autores. O capitalismo, ele, na sua forma como um moinho satânico, que é, na qual tudo que é sólido se desmancha no ar, ele constitui uma modernidade onde, antes de tudo, a forma contemporânea de reprodução social da humanidade tem como centro a exploração dos trabalhadores na forma de algo chamado assalariamento. As relações entre os homens no capitalismo aparecem sempre mediadas pelas mercadorias, e as relações sociais apresentam sempre, deste modo, no capitalismo, a forma de relações entre coisas, de tal maneira que a interação que se estabelece entre os indivíduos acaba sendo sempre uma relação estranhada, uma relação alienada. E é contra isso que as lutas do 1º de maio, as marchas do 1º de maio, desde sempre, do final do século XIX, se coloca. No próximo bloco do nosso programa Pensamento em Marcha, nós vamos tratar mais especificamente do fenômeno histórico do 1º de maio, que dá origem ao 1º de maio, e como hoje nós devemos, de algum modo, estabelecer uma proposição em torno do fortalecimento da organização da sociedade, dos trabalhadores, e como nós devemos pensar uma transição do capitalismo para algo que possa, de fato, estabelecer uma grande revolução solidária. Esse é o programa Pensamento em Marcha, e nós estamos no canal Pororoca Cabana. Esse é o programa Pensamento em Marcha, e nós estamos conversando com vocês sobre o 1º de maio, que será sábado. O 1º de maio, ele foi inicialmente planejado como manifestação simultânea internacional pela jornada legal
de 8 horas de trabalho. Sendo que a data ela assume contornos que terá no século XX, a partir das truculências que são praticadas pela polícia norte-americana nos atos de Chicago de 1886, assume de fato contornos bastante fortes. Vai lembrar um pouco o que aconteceu em Chicago em 1886, né, em função de uma greve geral nos Estados Unidos. Essa greve geral ela foi puxada pelos sindicatos norte-americanos, pelo conjunto dos trabalhadores norte-americanos, em torno tanto da regulamentação de uma jornada de trabalho menor. A jornada de trabalho nos Estados Unidos naquela altura era de 17 horas diárias e se reivindicava uma jornada de trabalho de 10 horas. A redução da jornada de trabalho também estava ligada a uma outra luta importante, que era a possibilidade de tu fazeres associação de forma legal, ou seja, os trabalhadores poderem se sindicalizar, já que era proibido a sindicalização nos Estados Unidos naquela altura. No caso de Chicago, a greve ela atingiu centenas de empresas. E justamente em função também dessa força, a polícia de Chicago acabou se utilizando de uma violência muito grande. 3 trabalhadoras foram mortas naquela altura, naquele movimento. As organizações internacionais de trabalhadores decidiram eleger, a partir dali, o 1º de maio como data de realização de manifestações anuais com o objetivo de lutar pela jornada diária de 8 horas no mundo inteiro. Na França e depois na antiga União Soviética, a partir de 1920, o 1º de maio se tornou uma data especial de comemoração e de congregação de ruas. Assim como se estabeleceu a jornada diária de 8 horas na maior parte dos países. A Organização Internacional do Trabalho, que surge nesse período também, em 1919, é uma dessas instituições que se vincula também a esse processo de organização intensa dos trabalhadores a partir do início do século XX. Vai lembrar que no século XX nós temos processos marcantes do processo de organização dos trabalhadores e de luta revolucionária em uma série de países, principalmente na Europa, em torno da conquista de direitos, mas também em termos de uma transição do capitalismo para o socialismo. Após a Primeira Guerra Mundial, nós temos em particular o episódio que dá origem à Revolução de Outubro na antiga Rússia e que possibilita o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também nós temos em 1919 um movimento revolucionário muito forte na Alemanha. Esse conjunto de movimentos, eles estão identificados, eles estão muito interligados à luta dos trabalhadores pela conquista tanto da regulação das suas condições de trabalho, mas também sob o ponto de vista de que há um limite para o capitalismo, sob o ponto de vista da forma como ele pode distribuir riqueza. A riqueza no capitalismo é sempre uma riqueza concentrada, aonde aqueles que controlam os chamados meios de produção, aqueles que são os donos das máquinas, das fábricas, dos bancos, e em particular os bancos acabam tendo uma importância muito grande no capitalismo do século XXI e do século XX, do século XXI, aquilo que nós chamamos de capitalismo financeiro, ele se desenvolve de uma forma muito expressiva a partir do século XX e atinge, nesse século XXI, condições muito expressivas. Vale lembrar que ano passado, em plena crise pandêmica, os bancos no Brasil tiveram lucros em torno de 60 bilhões de reais. Entretanto, voltando aqui ao nosso tema, que é o 1º de maio, vale lembrar que essa luta pela jornada de trabalho diária de 8 horas, ela se dá, portanto, em termos mundiais, e aqui no Brasil ela se consolida somente em 1940, quando, sob o governo do
do presidente Getúlio Vargas, tu estabeleces uma consolidação da lei do trabalho. E se tem oficializado, inclusive, o 1º de maio, como uma data vinculada ao chamado Dia do Trabalho. Vejam vocês que essa lógica do Dia do Trabalho em contraposição ao Dia do Trabalhador parece uma coisa sempre presente. Né? Como nós já buscamos tratar aqui no início, isso está muito ligado à ideia da ambiguidade que o capitalismo quer passar, que o que interessa não é o sujeito trabalhador, o que interessa é somente as mercadorias, em particular a mercadoria, a força de trabalho. Este 1º de maio de 2021, ele se realiza em um momento trágico para a sociedade brasileira. Os trabalhadores brasileiros, eles se defrontam nesse momento com inúmeros ataques à sua própria condição de vida e de reprodução social. Nos últimos 4 anos, desde o golpe de 2016, houve um recrudescimento da chamada superexploração do trabalho no Brasil, onde o fortalecimento do chamado trabalho autônomo, intermitente, parcial, temporário, a terceirização em larga escala, foram fatores que levam a um mercado de trabalho crescentemente precário no país, onde os números notáveis vinculados tanto à informalidade, mas também à desocupação dos trabalhadores, se tornam um aspecto muito forte. Não se trata, é importante que nós devamos lembrar para vocês, somente de um problema da chamada crise sanitária. A crise sanitária e os problemas do Covid, de fato, vieram a agravar a situação. Entretanto, essa situação, ela já era anterior. Ela já decorre desde o governo Temer, da chamada ponte para o futuro, que na verdade é uma ponte para o pretérito, uma ponte para um país muito pior. Ela já decorre desde ali. Vai lembrar que as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, no próprio capitalismo dos últimos anos, colocam novamente os aspectos de precariedade e também de extensão da jornada de trabalho, como nós já lembramos aqui anteriormente, algo semelhante àquilo que ocorria no século XIX. 3 alterações, elas são muito centrais para o estabelecimento desta nova forma, deste novo padrão de exploração tão intenso do trabalho, do trabalhador, nesse início de século XXI. De um lado, as alterações tecnológicas. Todos aqui devemos nos lembrar de como a tecnologia do Uber, que é basicamente uma plataforma, acaba, por assim dizer, intensificando a exploração de um conjunto de trabalhadores no mundo inteiro, onde esses trabalhadores não têm direitos, não têm ganhos garantidos, não têm acesso a uma renda básica, né? Aliado a isso, alterações nas regulações sociais, né? Nós já lembramos aqui a Lei 13.467 aqui no Brasil, mas também a legislação de terceirização, também o fim da Previdência Social como algo universal, que foi uma dessas imputações desse governo, desse desgoverno que nós estamos, e a fragilização da própria organização dos trabalhadores. Os sindicatos, eles estão como nunca sendo combatidos, né? Essas 3 alterações, elas atuaram conjuntamente, né, e simbioticamente, muito interligadas. Inicialmente, essas alterações tecnológicas, elas especialmente vinculadas àquilo que nós chamamos de reestruturação produtiva, e conjuntamente novas tecnologias, como nós já chamamos a atenção aqui, de comunicação, de transmissão de dados, acabaram impondo formas de trabalho e principalmente intensificaram o controle sobre o tempo de trabalho de cada pessoa, de cada trabalhador individualmente. Por assim dizer, o capitalismo ele avançou sobre o próprio tempo privado de cada um de nós. Sob o chamado trabalho livre, ou seja, aquele tempo de trabalho até então não alienado ou não vendido ao capital ou à empresa capitalista. Por exemplo, as novas tecnologias, elas permitem que o final de semana seja utilizado sob condições de exploração e execução de atividades laborais, utilizando o próprio espaço doméstico, como esse, inclusive, que eu estou utilizando aqui, para se realizar trabalhos, e esses trabalhos acabam se transformando em mercadorias diversas. A própria informação é uma mercadoria, e é uma mercadoria que é apropriada por alguns e produzido
por toda a sociedade. Os dados, eles revelam, os dados mais recentes, revelam um cenário muito forte de rigidez nas condições econômicas referentes ao mercado de trabalho aqui no Brasil. Não se observando nenhum tipo de recuperação econômica no horizonte e, o pior, a velocidade com que se dá esses processos e que foram cada vez mais fortalecidas pela atual situação da crise pandêmica, nos leva a ter dados bastante ruins sobre a situação brasileira. Os dados divulgados pela PNAD, pela Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, recentes e que podem ser acessados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos lembra que 14 milhões de brasileiros estão nesse momento desocupados. A grande maioria dos brasileiros, alguma coisa como 40,7% da população ocupada, vive na chamada informalidade. E nós temos ainda que cerca de 26,9 milhões de brasileiros, eles são hoje subocupados ou estão sob condição do chamado desalento, ou seja, o trabalhador nem sequer mais procura trabalho. Ou seja, as condições de ocupação básica que possibilitem uma renda mínima para o brasileiro médio piorou, se degradou muito nesses últimos 5 anos. Neste 1º de maio, portanto, se coloca mais do que nunca em outros momentos da nossa história a necessidade da organização dos trabalhadores e a sua tenacidade na busca de dias melhores. Na atual condição de sofrimento imposto à classe trabalhadora brasileira, nós já atingimos próximos de 400 mil pessoas vitimadas pela Covid, e a grande maioria dos trabalhadores se encontram em condições de enorme precariedade de vida, se coloca a necessidade de reconstrução de uma agenda de refundação do Estado Nacional Brasileiro, onde 3 pontos são importantes. Primeiro, restabelecer o Ministério do Trabalho, ou seja, uma instância que possibilite novamente regular as relações de trabalho no país, inclusive também tratar políticas industriais, políticas de ocupação em larga escala no país. Segundo, revogar a legislação que nós já chamamos a atenção aqui, a Lei Complementar 13.467 de 2017, uma legislação do governo corrupto e golpista do Temer, e que retirou direitos de todos os trabalhadores. Revogar também a legislação que deu fim à Previdência Universal no país. E, por último, revogar a Emenda Constitucional 95 de 2016, a chamada Lei do Teto dos Gastos, que impossibilita com que o Estado brasileiro possa retomar políticas de investimento em larga escala. Somente a sociedade brasileira organizada em torno dos princípios dos direitos universais de solidariedade como condição humana é que possibilita superar esse trágico momento em que nós estamos, buscando a garantia de empregos e direitos salariais, contratos de trabalho regulamentados e jornadas de trabalho menores e condizentes com melhores condições de vida para toda a sociedade. Hoje o capitalismo já consegue produzir em larga escala. É possível sim reduzir a jornada de trabalho. Neste momento da sociedade brasileira, a construção de uma agenda de soberania nacional passa pela intensa reorganização dos trabalhadores, sendo o 1º de maio um momento chave da reconstrução nacional e de afirmação de uma revolução solidária no país, que supere definitivamente o capitalismo e nos leve a uma sociedade socialista e democrática. Por fim, somente uma referência ao início que nós chamamos a atenção, porque o título do texto é Modernidade e Ranger dos Dentes. Em relação à modernidade, nós já chamamos a atenção e achamos que nós possamos, de algum modo, ter expresso para vocês o motivo aqui do nosso texto que nós utilizamos como base para esse pensamento em marcha. O ranger dos dentes, ele se faz principalmente em qualquer momento por 2 motivos. A raiva, essa forma de ira e de sentimento de discórdia, e pela fome, essa sensação tão dura e que retornou tão fortemente ao Brasil nos últimos anos. Fruto tanto do golpe de 2016 quanto da instalação de governos ultra neoliberais. A resposta dos trabalhadores, neste 1º de maio,
será necessariamente pelo ranger dos dentes, ao nosso ver. Esperemos que seja pela sincera raiva organizada nas ruas. Infelizmente, por mais que não seja necessário dizer para todos aqui, entretanto, nós teremos também muito ranger dos dentes pela fome cada vez mais audível neste Brasil de 2021. Por isso é necessário superar esse momento. E o 1º de maio é um momento fundamental para a superação disso tudo. Esse foi o programa Pensamento em Marcha e nós esperamos que, de algum modo, nós possamos ter colaborado com vocês no entendimento do 1º de maio e também na necessidade de buscar a organização social. Muito obrigado.